Nos últimos dias, a gente vem ouvindo falar bastante sobre uma nova doença, varíola dos macacos, que acabou acendendo um alerta mundial. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 19 países, mais de 130 casos já foram confirmados. Aqui no Brasil, felizmente, nenhum caso confirmado, mas sempre acende o alerta, né? A gente saiu aí de um período de 2 anos de pandemia e tudo que a gente não quer é mais uma doença aí no nosso dia a dia. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, vou conversar com a doutora Mônica Junques, que está conosco por videochamada. Ela é infectologista, ela fala com a gente direto lá do Hospital São Donato de Sara, para falar um pouquinho sobre essa doença, né? Para saber se precisa esse alarde, que algumas pessoas estão com medo, na verdade, para saber como é que é os sintomas. Doutora, agradeço por você conversar conosco, né? Eu começo te perguntando quais são os sintomas dessa varíola e qual a diferença da varíola dos macacos para aquela varíola convencional, aquela que já era conhecida. Oi, boa tarde. Então, essa varíola que a gente fala dos macacos, que na verdade ela não é só os macacos que acomete, que seriam os que transmitiriam para nós, e sim alguns roedores também, né? Ela é uma doença que é comum na África. Então, lá ela é uma doença que a gente fala que é endêmica, que de vez em quando acontece, tem um padrão de estabilidade, né? E já no resto do mundo, a gente tem o acometimento, geralmente, da outro tipo de varíola, que graças a Deus está erradicado desde antes de 1970, e que são quadros mais graves. Essa varíola do macaco, ela é um quadro mais leve, né? Então a gente chama de mais brando. Ela tem uma taxa de transmissão também moderada, não é tão acelerada quanto a outra varíola, que a gente habitualmente estava acostumado, né, no passado, mas que sim, ela pode causar sintomas graves em pessoas que têm imunidade geralmente baixa, né? Os sintomas dela geralmente são febre, então dor no corpo, mal-estar, calafrios, como qualquer quadro viral, mas que com a evolução acabam surgindo lesões na pele. Essas lesões no começo parecem como se fosse um pontinho de uma bolinha, depois essas bolinhas se transformam no que a gente chama de pústula, que seriam com pus, e acabam evoluindo para as vesículas maiores, o que a gente chama, e depois desse processo de cicatrização, formando o que a gente chama de crostas. Então, parece um pouco com a varicela, que é a catapora, mas a diferença é que as lesões são purulentas, a gente fala, né? Então, esses quadros em gerais, eles não têm tratamento específico, são quadros leves, sem maiores gravidades, mas que necessitam de monitorização devido à chance de transmissão populacional. Tem como evitar? Tem alguma prevenção para a varíola? Qual é a orientação dos infectologistas? Então, assim, os cuidados são de prevenção, prevenção com qualquer doença viral. Então, limpar sempre as mãos, evitar contato de pessoas que teriam lesões na pele. Então, obviamente, não botar a mão, né, nessas secreções, né? Em pessoas que estiverem com a doença suspeita, evitar contato pele a pele e evitar contato com secreções dela também. É uma doença que pode se transmitir por via aérea. Então, quer dizer que a gente, sim, transmite também através de tosse, né? Através de contato com secreção nasal. Então, eventualmente, quem tiver com sintomas deve usar máscara sempre, como qualquer doença viral, para evitar a chance de transmissão para outras pessoas, né? Então, a gente tem que evitar contato com pessoas que estejam doentes de qualquer natureza, mas que eventualmente a gente pode pegar por via inalatória também. Então, o contato em situações de pessoas com doenças, usar máscara e reforçar bastante a higiene das mãos é muito importante. Os cuidados básicos, né, como a gente vinha conversando antes e a doutora está falando também. Doutora, só para o pessoal de casa poder ter o conhecimento, muita gente já fica com medo, né, quando fala de uma doença nova, pessoa que não quer sair de casa, orientação de isolamento também. Qual é a orientação? É uma doença, né, todas as doenças devem ser tratadas, evitadas, mas tem motivo para pânico, tem motivo para o pessoal ficar em alerta, fazer aquele alarde ou não? Então, nesse momento a gente não tem, ela é uma doença geralmente que cursa com sintomas leves, né, apesar de que esteticamente é ruim, como se fosse lesões disseminadas pela pele, né, mas assim, nesse momento a gente não tem nenhuma gravidade nos casos, a não ser o que a gente quer ver a quantidade que a gente chama de surto, né. É claro que quanto mais pessoas expostas, mais risco de algumas pessoas que evoluírem com doenças mais graves, principalmente os pacientes que têm imunidade baixa, mas para a grande população é uma doença que a gente trata com
sintomáticos também, como se fosse uma gripe, né? Remédios para aquelas lesões de pele, e a gente pede para que as pessoas que estiverem com sintomas de lesões de pele, né, passem por avaliação médica, porque se for constatado que realmente pode ser o que a gente chama de monkeypox, que é essa varíola do idoso, do macaco, desculpa, eles vão ficar isolados até as lesões curarem, porque existe esse risco de transmissão no contato com as lesões, né? Então, assim que passarem as lesões e que as lesões da pele tiverem sequinhas, que a gente chama de crostas, aí a gente vai poder tirar o paciente do isolamento. Uns quantos dias de sintomas, assim, caso a pessoa que contrai a varíola, ela fica por quantos dias? Geralmente ela vai ficar em torno de 2 semanas com sintomas, tá? Então, assim, a gente pode pegar a doença e a gente tem aquele período de incubação, é quando eu pego o vírus e eu não demonstrei ter nenhum sintoma, né? Ainda, esse período pode variar em torno de 3 até 16 dias, até eu começar a manifestar os sintomas. E depois que eu manifesto os sintomas, que daí a gente começa com febre, e depois de uns 3 dias aparecem as lesões de pele. A gente diz que ainda tem 2 semanas de curso da doença ainda, que é até as lesões de pele sumirem totalmente. Um grupo que é mais suscetível para pegar a varíola ou não? Nesse momento a gente ainda não pode dizer, assim, sabe, que teria algum grupo mais suscetível. Sim, de evoluir com gravidade os pacientes com imunidade baixa, né? Mas nesse momento não tem nenhum grupo que está mais suscetível a pegar mais. Doutora, existe vacina para isso? Seria a mesma da varíola convencional ou não? Como é que seria? Não, a vacina ela não é a mesma da convencional, ela é uma vacina diferente, mas que a gente diz que quem vacinou para a varíola, que tinha essa vacina no passado, hoje em dia não tem mais, né, teria o que a gente chama de uma imunidade cruzada, teria uma chance de resposta a essa vacina, a essa monkeypox de agora, né? Mas existe uma vacina específica para essa varíola do macaco, que a gente obviamente não tem, né, no Brasil essa vacina, mas que independendo em condições de surto, se a gente realmente tiver um surto no mundo realmente inteiro, que se transforma uma pandemia, se pode se considerar que seja realizada essa vacina que é específica para a varíola do macaco. Antes de a gente finalizar, doutora, você falou que a varíola é uma doença que foi erradicada no Brasil. Erradicada, quando a gente fala erradicada, a gente entende que não tem mais, mas tem o risco de voltar essa doença de alguma forma, por exemplo? Quando uma doença é erradicada, ela não vai voltar nunca mais ou pode continuar, por exemplo, uma variante ou alguma doença muito parecida? Ela pode voltar, que é o que a gente tem visto, né? Ainda mais quando a gente tem qualquer doença que está erradicada, ela pode voltar. Ainda mais quando as medidas de prevenção não são realizadas. Por exemplo, algumas doenças que a gente veio voltando agora, sarampo, né? Que é uma doença que voltou porque a gente não fez medidas adequadas de prevenção, que seria a vacina. No caso, a varíola, ela pode retornar se a gente, sim, começar a ter variações da varíola, né? Desse vírus, na verdade, que veio para cá, ele poderia voltar sim. Ou mesmo a gente sabe que com esse processo de globalização pode surgir em outros países e a gente vir a ter porque outras pessoas trouxeram de fora também. Porque hoje em dia a gente diz, com o processo de desmatamento, a gente cada vez mais invadindo o espaço silvestre dos animais, né? E também com a globalização a gente está sujeito a que algumas doenças erradicadas retornem. Tá certo, doutora Mônica, muito obrigada pelas informações, por conversar aqui com a gente. Também. Obrigada também, até mais. Muito obrigada. Conversamos com a doutora Mônica Junques, ela é dermatologista, conversando conosco aqui no programa, tirando dúvidas sobre a varíola dos macacos. Como ela mesma disse, os cuidados de prevenção são os mesmos cuidados para a gripe.